Olá, meu povo, olá, minha gente, muito bom dia, quarta-feira, metade da semana, começando mais um Agro no Rádio. E no episódio de hoje, vamos mergulhar no coração da inovação cafeeira. Abrimos as portas dos viveiros de café para entender os segredos por trás da produção de mudas de qualidade. E o melhor, vamos desvendar como o melhoramento genético está reescrevendo o futuro das nossas lavouras, oferecendo plantas mais vigorosas, resistentes a pragas e doenças e com potencial de alta produtividade e longevidade. Como escolher a muda certa? Quais são os avanços da ciência que nos dão plantas mais fortes e resistentes a doenças? Vamos responder essas perguntas e trazer dicas práticas para você que busca uma lavoura de alta performance. Para essa conversa, trouxemos convidados especiais, os proprietários do viveiro Matricá, Andressa e PH, que irão compartilhar dicas práticas e os avanços mais recentes da pesquisa. Prepare sua xícara de café, porque o papo de hoje está cheio de conhecimento que pode fazer a diferença na sua produção. Mais um programa que vamos mostrar e valorizar pessoas e produtos da nossa região e mostrar para o mundo que somos exportadores de produtos e profissionais de qualidade. Também iremos contar com os nossos comentaristas técnicos, o engenheiro agrônomo Rogério Serrano e a engenheira ambiental Daniela Matos. Estamos começando o nosso Agro no Rádio. Não saia daí. Fique conosco, pois o programa está muito legal. Pode rodar a vinheta. Ao levantar do sol, no cheiro da brisa, o aroma de café, o agricultor derrama seu... Está no ar Agro no Rádio. Agro no Rádio. Apresentação de Nilson Teixeira. Comentários Rogério Serrano e Daniela Costa. O melhor do agronegócio em tempo real, para você entender melhor o impacto do campo na nossa vida. Agro no Rádio. Aqui o agronegócio ganha voz. Com o aroma do café, vem a força do agro. Esse é o nosso Agro no Rádio nessa quarta-feira, metade da semana, e já agradecendo as empresas que apoiam nossa iniciativa. A Terra Viva Soluções Agrícolas e Ambientais, Ótica Casa do Povo, seus olhos bem protegidos, Queijos Mesquita, também Viveiro Matricá e MG Agro, Grupo Ordeleite. Não é isso, Rogério? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, é isso aí, Denilson. Lembrando para você que nos assiste, esses são os nossos apoiadores culturais. Viveiro Matricá, hoje que está presente aqui conosco, a Andressa e o PH. Um abraço, Dirim, dos Queijos Mesquita, tá? Queijos Mesquita, na Penha do Capim. E a MG Agro, do Grupo Ordeleite. Um abraço, amores. Atenção, produtor rural de Aimorés e região. Se você precisa de manutenção para ordenhadeiras, roçadeiras, motosserras, motores estacionários diesel, geradores ou automatizar a sua irrigação, a MG Agro é a sua solução. Contamos com serviço especializado, peças de alta qualidade e o melhor atendimento da região. Visite-nos em Aimorés, em frente a Desvale, ou entre em contato pelo telefone WhatsApp 339-9802-1238. MG Agro Aimorés, parceira do produtor rural. Em frente a Desvale. Bom dia, Daniela. Bem-vinda. Tomou um café já, minha filha? Tava da hora o café do bem. Viveiro Matricá. Muito bem, isso aí. Andressa, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia, pessoal. Ô, PH, eu sabia que eu ia falar isso aqui. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Acalmou o coração? Demais. Tava meio ansioso, Demais, preocupado. demais. Sim. Agora Tá em mais casa, tranquilo. PH, tá em casa, rapaz. Tomou um cafezinho Matricá. Ah, relaxei Delícia agora. de café, né? Apoiando aqui nossa iniciativa. Muito obrigado mais uma vez. Pessoalmente, né, Rogério? Agradecendo pessoalmente, né? Isso aí. Você está vendo aqui o resultado do nosso programa. O PH e a Andressa agora passam a ser apoiadores do Agro no Rádio. E já a gente agradece, né, Denilson? Com certeza, pessoalmente E ainda. você também que queira ser um patrocinador, apoiador cultural nosso, entre em contato com a Aliança FM. Bom dia pro Jandir e pro Felipe também, estão ali atrás das câmeras, né? Fazendo sinal pra todo lado ali. Eu não sei se é um câmera ou se é um guarda de trânsito, né? Sinalizando pra todo lado assim, né? Mas vamos embora. Esse é o nosso Agro no Rádio, começando nessa manhã ao vivo pelo YouTube e também na Aliança FM 87,9. Aproveita aí, deixa o seu like, curta, compartilhe o nosso programa. Ajuda aí, fortalece o canal, né, Daniela?
Com certeza. Vai lá, curte, compartilha, ajuda a gente a expandir esse programa para outras áreas, né? E vejam só o exemplo, né? Hoje a gente está aqui com a Andressa, com o PH, o Dirinho já participou do programa, a Camila, representando o Queijos Mesquita. Isso é muito bom, é sinal de que o programa está surtindo o efeito que a gente queria. E um bom dia para você que nos acompanha hoje de casa. Muito bem, no programa de hoje nós vamos tomar muito café e falar muito sobre café e viveiros de café. Não é isso, PH? Isso mesmo, vamos aqui explicar o trabalho que a gente faz no Viveiro Matricar. Bem-vindo mais uma vez, já falei aqui. Se apresenta então aí para os nossos telespectadores, fala para nós basicamente o que é um viveiro de café. Bom, pessoal, eu sou engenheiro agrônomo, né? Produtor rural, viveirista. Fiz um mestrado e um doutorado na área de ciências florestais e agronomia. E sendo que no doutorado em agronomia, um dos temas que eu abordei foi a parte de viveiro, produção de mudas de café. Então, ali desenvolvi substrato, né, manejo, para adequar na prática depois nos viveiros. Né? E essa paixão, esse gosto por viveiro vem desde muito tempo, desde antes ainda do mestrado e doutorado, porque eu sempre gostei de estudar culturas mais intensivas. E o viveiro é algo que é muito intensivo de trabalho, de dedicação, de atenção, né? Então, eu sempre gostei disso, porque é muito dinâmico e tem a oportunidade de trazer muito conhecimento para a gente e para os nossos clientes. E o viveiro de café, né, especificamente, é o local onde a gente pega as sementes, né, para transformar em mudas. Ou então, quando é um café conilon, a gente pega as estacas clonais ou brotos, muito conhecidos, e coloca no substrato para enraizar, crescer e ficar pronto para levar para o campo para formar lavouras. Lavouras de café conilon, lavouras de café arábica. Então, basicamente, o viveiro de café é isso. É o local onde a gente tem um cuidado de mais atenção, mais intensivo, para ter mudas de excelência para o sucesso do plantio e da formação de uma lavoura. Muito bem, pedi a Andressa agora então para se apresentar, né, aos nossos telespectadores e falar também um pouco como é que surgiu a ideia de vocês abrirem um viveiro de mudas. Bom dia, pessoal. Eu sou a Andressa, já estive aqui antes falando sobre o café Matricá e agora sobre de onde surgiu essa ideia de abrir um viveiro de mudas de café, né? Em 2020, quando nós resolvemos começar a plantar café, a gente começou a buscar muda, procurar, e a gente decidiu um pouco tarde, né? A época certa de encomendar a muda de arábica é março. A gente tomou essa decisão lá em junho, julho, assim, e aí, de rompante, não, eu quero plantar, vamos ver aonde tem muda. Encontramos umas mudas bem distantes, viver em outro estado. Aí, transporte, pedimos de última hora, não fizemos reserva com antecedência, então vieram mudas, né? Geralmente, quem não encomendou muda, as mudas não vieram boas. O PH tem uma experiência com isso, conseguiu recuperar aquelas mudas e a gente plantou, né? Hoje é uma lavoura muito bonita, inclusive. Mas aí eu parei e falei assim, PH, você sabe fazer... PH, você sabe fazer muda? Não, ano que vem você vai fazer nossas mudas, não vão comprar muda mais não. E aí, PH começou no chão ainda, no nosso terreiro de café, produzir 15 mil mudas para a gente plantar. Aí, o que acontece? O pessoal viu aquelas mudas bonitas, bem cuidadinhas, aquele negócio diferente. Todo mundo queria comprar as mudas. Nós estávamos precisando de dinheiro, vendemos tudo. Não plantamos aquele ano, não. Aí, o PH falou, uai, gente, se eles procuraram essas aqui para comprar, vão começar a produzir mais muda aí. Então, começamos com 15 mil, que era para nós, e vendemos tudo. No outro ano foi mais um pouco de 50 mil. Depois o PH vai explicar melhor. A gente já está com 300 mil esse ano. Tudo encomendadinho, certinho. E a sua para plantar, você fez? Fiz. Agora a gente já está salvando. Ela comprou as mudas dela. Agora, com planejamento, a gente garantiu para a gente e para os clientes. Então, tá todo mundo... Olha a palavra planejamento aí, viu, gente? Tá sempre no programa. Fiquem atentos ao planejamento. Muito bem, seu Rogério Serrano, quero perguntar para você agora, Rogério, para você, né? Quais são os erros mais comuns que os produtores cometem na hora de comprar muda de café? Denilson, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de
ressaltar uma coisa. O PH, ele tem mestrado e doutorado naquilo que ele faz. E isso, Denilson, isso leva uma atribuição, valoriza o produto dele ainda mais. Porque um viveiro feito por uma pessoa que tem tanto conhecimento teórico e prático, normalmente está muito acima daquele que só tem ou só teórico ou só prático. Então, para você que está nos assistindo, você, ao adquirir uma muda do viveiro Matricá, saiba que os proprietários estudam diariamente sobre aquilo que eles vendem. E isso é muito importante, gente. O conhecimento sobre aquilo que você faz. Então, valorize esse tipo de produto, porque tem muita ciência envolvida. O PH vai falar muito sobre aqui as mudas dele, e você vai ver que não é simplesmente um papel ou uma planta, é muita ciência ali dentro. Agora, Denilson, respondendo a sua pergunta, o erro maior é o produtor olhar só a parte visual. Ele olhar, ver uma muda bonita, nossa, eu quero essa muda. Não é só isso. Envolve a questão de raízes, envolve a questão de genética. O que é isso, gente? Não estamos falando de boi, não, nem de vaca. É de café mesmo, é de muda de café. Ou seja, o café também recebe um melhoramento genético, Denilson. Ou seja, as melhores plantas vão se reproduzindo. E isso que é feito em um viveiro. É a escolha das melhores plantas, aquelas que mais produzem, aquelas que têm mais resistência. E existe muita ciência, por quê? Porque aí existe o trabalho de pesquisa. Observar planta que produziu mais, planta que produziu menos. Então, é muito trabalho envolvido. E se a gente puder complementar, né, é muito trabalho envolvido para chegar no produtor e ele não se planejar para plantar. Porque se pergunta para nós, a gente fala assim, olha, esse é um erro grotesco mesmo, olhar só a parte aérea e tal, igual você falou. Mas o produtor que não se planeja, ele nunca vai conseguir nem olhar a muda só pela beleza, ele sempre vai pegar o refúgio. Então a gente sempre fala assim, primeiro, para começo de conversa, se planeja, encomenda sua muda com antecedência, espera chegar ao final do ano para você pegar a muda que você escolheu. Se deixar para a última hora, só porque choveu, animou plantar, vai preparar a terra de última hora, não vai fazer ali uma análise de solo. E aí, mesmo que tenha as melhores... O que a Andressa está falando, gente, é o seguinte, é que se você vai plantar um café no final das águas, você já tem que se programar já cá em março, em abril. Por quê? O PH e a Andressa precisam preparar essas mudas para que você plante no período que você quer plantar. Então, isso envolve muita coisa. Vamos supor que você encomende ao PH 50 mil mudas. É muita planta para ele produzir. Então, se ele não tiver programado, ele tem que comprar substrato, ele tem que preparar a área que essas mudas vão ficar. Então, esse planejamento que a Andressa está nos falando, vem muito antes disso que eu falei, que é a questão de observar além da beleza. O planejamento vem antes de tudo, para você conseguir pegar as melhores mudas do pH. E porque também a gente se planeja, né? A gente faz a reserva das sementes em instituições certificadas, que aplicam toda a ciência que você mencionou aí. Então, a gente precisa, antes mesmo do produtor pensar em encomendar, a gente já vai nessas instituições e faz a reserva das variedades mais procuradas, mais produtivas, mais resistentes. Então, a gente também se planeja. Isso mostra o nosso cuidado, né? Com aquilo que a gente quer entregar. Isso mesmo. E quando é mudas de café Conilon, tem a questão de garantir que tem os brotos, né, na quantidade e na genética necessária para aquele determinado projeto de plantio. Então, a gente tem que se organizar com relação a isso. E tem as janelas de produção de mudas também. A gente não vai pegando encomendas toda semana, todos os meses. A gente define janelas de produção de mudas. Então, a gente precisa se organizar para atender o projeto do cliente, produtor rural, né, com aquilo que ele precisa de melhor, né, necessário para o sucesso do plantio dele. Inclusive, estamos em janela de encomenda, tá, pessoal? Quem encomendar agora a arábica já pega em outubro, Conilon já pega em abril, mas tem que reservar agora até final de novembro.
Importante informação, estamos na janela de você fazer as encomendas ao Viveiro Matricá para plantar o seu café. E principalmente o Conilon, que está mais próximo, né, da data de plantio. E assim, na minha avaliação, a melhor época de plantio do Conilon é abril, né? E justamente porque a planta vai se desenvolver, né, naquele ano, por exemplo, 2026, não vai dar flor no mesmo ano, então vai dar tempo para a planta crescer mais, formar a sua caixa de produção, sua estrutura, arquitetura. E quando tiver a primeira florada, a planta já vai estar maior, né? Já desenvolveu a parte de estrutura dela e vai dar uma primeira colheita muito maior. Então não vai dar aquela catação que geralmente fala, que são poucos grãos, que dá muito trabalho e pouco retorno. Então vai dar uma colheita praticamente normal, porque você plantou na época certa, na melhor janela de plantio. Muito bem, esse é o nosso Agro no Rádio nessa quarta-feira. Trazer a Daniela para a conversa também, porque só fica virando o pescoço para lá e para cá, acompanhando a conversa, né? Essa mesa está muito extensa e o papo está agradável, então a gente observa tudo. Muito bem, Pode muito observadora. perguntar, Denilson, né? pode perguntar. Precisa licença? Licença que eu vou falar agora, né? Tá bom, Daniela? Tá bom? Vamos lá, então. Ô, Daniela, as providências necessárias, quais são? Daniela, quais as providências necessárias que o viveirista precisa ter para manter o seu viveiro sempre em dia, sem irregularidades e não temer ser surpreendido por uma fiscalização? Bem, nós já conversamos várias vezes e já entramos neste assunto sobre o licenciamento dos empreendimentos e nós orientamos que cada empreendimento ele se classifica de acordo com o porte poluidor dele. Então, existe empreendimentos de médio porte, pequeno porte, grande porte. Mas é fácil eu falar e ficar jogando essas coisas para vocês toda hora, né? Vamos perguntar direto para eles, já que nós estamos falando de viveiro de café e produção de mudas, quais foram os passos, Andressa e PH, que vocês tiveram que seguir para manter a regularização do viveiro de vocês? O primeiro passo é procurar um responsável técnico credenciado pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura. Geralmente, o mesmo responsável técnico atende vários viveiros. Ele vai orientar sobre a documentação que você precisa ter, sobre a coleta de amostragem de mudas que você precisa fazer. Inclusive, ele acompanha isso pessoalmente para mandar essas mudas para um laboratório para fazer uma análise de sanidade das mudas, para garantir que elas estão livres de doenças, de patógenos, ou seja, garantir a qualidade dela do viveiro até a lavoura. Depois, para o transporte dessas mudas, com o resultado laboratorial em mãos, a gente tem que ter uma autorização de transporte que é concedida pelo IMA. Então, é um trabalho conjunto entre o IMA, que é um órgão fiscalizador e regulador, e o responsável técnico e os viveiristas, que têm que estar sempre preocupados com essa documentação também. E não é simplesmente uma documentação, uma fiscalização. É importante ter o papel em dia, sim, mas isso é importante para garantir a autonomia do viveiro, garantir que você não vai perder sua produção aí por causa de uma doença que talvez não foi acompanhada. E é muito importante também para o produtor rural, né? Esse trabalho de fiscalização é ele que mantém a grandeza mesmo da agricultura no Brasil, garantindo que o produtor vai plantar algo que vai gerar frutos e não algo que pode talvez propagar alguma doença. Então, só resumindo, procurar um responsável técnico credenciado pelo MAPA e procurar também o IMA da sua cidade. Quando a gente decidiu ter um viveiro, inclusive um abraço para a Patrícia do IMA, lá de Conselheiro Pena, a gente procurou primeiro ela para entender o que a gente precisava fazer de documentação. E a técnica o PH já domina, mas a documentação, às vezes, a gente precisa procurar ali alguém que vai nos orientar melhor. E aí, se esse viveiro usa, por exemplo, água para uma irrigação, tem que ter ali a autorização para o uso da água, se é insignificante, se não é. Tudo isso, o órgão ambiental da cidade, ele geralmente acolhe e orienta a gente como fazer direitinho. E essa questão de produção de mudas, né, a localização do viveiro, ela gera um impacto no meio ambiente. Então, esse impacto tem que ser monitorado, né, e controlado na medida
do necessário. Então, a Andressa falou a questão de água, tem a questão da localização, se está localizado no app ou não. Se não tiver na app, né, se tem alguma forma de que está poluindo ou não. Então, tudo isso aí a gente leva em consideração para ser uma atividade de produção sustentável. Não basta produzir, tem que ser sustentável para que tenha um produto de qualidade e se sustente ao longo do tempo sem prejudicar outras pessoas, sem prejudicar o meio ambiente. O Paulo falou com relação ao impacto na natureza, no ambiente. É muito importante citar os materiais que a gente usa na produção, né? Nosso viveiro, por exemplo, ele não utiliza terra de barranco. Isso garante a qualidade das mudas. Primeiro, porque a gente usa... Aqui não sei se vai dar para ver direito, mas tanto dentro do paper pot, que é esse recipiente, quanto dentro das nossas bandejas, dá para ver bem? A gente usa um substrato estéril, ou seja, é totalmente garantia, né, que é livre de patógenos e doenças, e não tem aquela retirada de terra de barranco, que dependendo de como ela é feita, causa sim um impacto visual no ambiente, pode até causar um impacto ambiental maior, porque vai tirar aquela terra ali, dependendo de como fez, pode provocar uma erosão e assim por diante. Então, a ciência apoia até nisso, né, na diminuição do impacto. Em detrimento a usar a terra, a gente usa material que é renovável, que é material orgânico, né, de fibra de coco, né, casca de arroz. Então, são materiais orgânicos, livres de pragas e doenças e que são renováveis. Não causam esse tipo de impacto que a terra pode causar. Vocês estão vendo, né, gente? Olha só. Conhecimento é vida. Olha o quanto do meio ambiente que a gente pode aproveitar sem causar danos permanentes, né? Esse é o nosso Agro no Rádio nessa quarta-feira, metade da semana. E mais uma vez, agradecendo as empresas que apoiam nossa iniciativa. Terra Viva Soluções Agrícolas e Ambientais, Ótica Casa do Povo, seus olhos bem protegidos. Queijos Mesquita, atendendo pelo telefone 339-9946-1766. E Viveiro Matricá, 339-9978-5350. Claro, também MG Agro Grupo Ordeleite. Um abraço para o nosso amigo Amós aí do Grupo Ordeleite. E também pro Dirim, no Queijos Mesquita. E também abraço pro PH e pra Andressa, apoiadores do programa também aqui. Hoje estando aqui através do Viveiro Matricá. Virou um Grupo Matricá agora, com certeza, né? Com certeza. É o Grupo Matricá, tá, gente? Que tem o café, agora o Viveiro Matricá. Agora o programa também profetiza. Amém, amém. E agora chegou então aquele momento descontraído, que é o nosso momento agroamigo. Vai lá, Rogério, aproveita. Denilson. Oi. Eu e a Daniela estamos sendo muito cobrados pelos abraços. Se vira então agora, vai lá. Então, um abraço pro pessoal lá no Bar do Dino, né? Ali em São Sebastião da Vala. E você vai falar o nome do pessoal que lá, assistiu rapaz. o programa. Eu vou pedir até a Daniela para mandar esse abraço também, que a Daniela é uma filha da Rosca Seca. Daniela, à vontade. Agora saiu o filho de outra coisa. Ai, que horror. Tá tudo no ar, estamos ao vivo, é ao vivo, viu? Jamilton, né? Jamilton. Ô, gente, fui cobrada mesmo. Um abraço, Jamilton, um abraço pro Tinivaldo que tá assistindo, um abraço pro Adilson e pro Dalmes e para todos os moradores de São Sebastião da Vala, vulgo Rosca Seca. Alô, São Sebastião da Vala. Capinzinho também, né? É por lá também, né? Isso aí, todos vocês aí, Capinzinho, Lambari, Serra da Cinza, muito obrigado pela audiência aí no Agro no Rádio. Um abraço também para o meu amigo e produtor de café Conilon, o Assi Vicente, aí, morador do Córrego do Bugre. Aquele que veio aqui? Isso aí. Assi, um abração para você. Um abraço para a região das Serras do Leste Mineiro, ali, Conselheiro Pena, Santa Rita do Itueto, Alvarenga. E um grande abraço para a Associação de Produtores de Cafés Especiais das Serras do Leste Mineiro e região. PH e Andressa, manda um abraço, porque essa região é de vocês. Ao pessoal das Serras do Leste Mineiro, um grande abraço, né? Nossa cidade, Conselheiro Pena, Santa Rita do Itueto e Alvarenga, que são vizinhas e parceiras que pertencem à região. Pessoal da associação, nossos clientes de muda de café, um grande abraço. E para o pessoal do Japecanga também, né? Exatamente. Um abração pro pessoal do Japecanga, que foram os primeiros a acreditar e ver
na prática, de perto ali, a qualidade de nossas mudas desde o início. Então, um grande abraço lá, grandes apoiadores, amigos e clientes. Muito bem, esse é o nosso Agro no Rádio, quarta-feira, metade da semana. Pergunta para Andressa agora, Andressa, né? Andressa, você tem alguma referência de viveirista que vocês se espelham e que inspira o trabalho de vocês? Olha, certamente tem sim, viu? Quando a gente quer fazer um bom trabalho, sempre vão ter pessoas que têm mais experiência que a gente para a gente se inspirar. Então, de Viveiro Conilon, a gente pode citar o Viveiro Demunero e o Viveiro Santo Inês, pela organização, atendimento ali com o cliente, o tratamento com os colaboradores, a gente sempre procura se inspirar nisso. E de Viveiro Arábica, a gente pode citar o Viveiro Valoriza, que é no Cerrado Mineiro também. A gente sempre se inspirando aí em boas referências. Muito bem. Posso perguntar para o senhor, seu Rogério? À vontade, doutor. Muito bem, vamos dar sequência então aqui agora. Então, Rogério, qual a importância, né, de se comprar mudas de um viveiro que tem os seus registros em dia? Isso foi falado aqui, né, pela Andressa. Eu queria, inclusive, até mandar um abraço para o Heitor Maturano, que é chefe do IMA em Resplendor. Principalmente por causa da segurança do produtor e a gente também está falando de vigilância sanitária, né? Ou seja, café precisa gerar frutos, não pode gerar doenças. Então, gente, defender a defesa sanitária, a vigilância sanitária é muito importante, Denilson. Vou dar um exemplo na prática, eu sempre gosto de ser didático. As mudas da Andressa e do PH devem gerar aumento de produção e qualidade no seu café, não levar doenças à sua lavoura. Por isso que você precisa ir num viveiro que esteja certificado. E tem muito viveiro que não é, tá, Denilson? É, Rogério? Sim, porque às vezes Qual o risco? a pessoa vai pelo preço. Preço. Isso. Você, meu amigo produtor, que vai procurar mudas, né, baratas, vamos dizer assim, muito cuidado, porque você pode estar levando um problema para sua lavoura. Então, muito cuidado, procure um viveiro certificado. E nós estamos falando de café matricar. E É isso? hoje estamos falando de um viveiro certificado, aonde eles levam a sério até o substrato que é feito, que você pode ver aqui, reaproveitamento, né, de matéria orgânica. Então, é ciência, é tecnologia e respeito ao meio ambiente. Então, valorize esse tipo de produto. E aí é muito importante a pessoa ela conhecer o viveiro, ter um relacionamento com aquele viveiro. O que a gente vê acontecer muito também é que, às vezes, da época de chuva, do plantio, vem uns caminhões vendendo muda na porta do produtor e o produtor não sabe nem da onde que está vindo aquela muda. Então, é um agravante que faz ficar ainda um pouco mais séria a situação, que ele corre risco de perder aquele dinheiro. Andressa, as pessoas às vezes assistem aqueles programas de TV onde as pessoas são paradas no aeroporto. Para exemplificar, a Receita Federal tem fiscalização de muda. Você não pode colocar uma muda aqui numa mochila e ir para outro país porque você vai ser parado. Mas por quê, Rogério? Vigilância, defesa sanitária. Aquele país tem uma lavoura, ele tem uma produção a ser defendida. E se for uma pessoa querendo sabotar uma produção daquele país? Ele leva mudas contaminadas ali, né? Então, para vocês verem a seriedade do negócio, que o próprio país se defende de mudas contaminadas, se defende de produtos contaminados. Então, isso é sério, Denilson. Isso não é só uma questão de, como o produtor fala, isso é para encher, vamos dizer assim, mais trabalho. Não, gente, isso é uma defesa, isso é uma proteção. E aí, só para complementar, né, a gente citou o substrato que a gente utiliza tanto no paper pot quanto na bandeja, que é orgânico, de fibra de coco, palha de arroz, mas ele é um substrato estéril, não é que a gente vai lá, pega a fibra de coco, a palha de arroz por nossa conta, não. Ele passa por um processo, ele é encomendado de uma indústria que o fabricou especificamente para tirar qualquer vestígio de praga, de doença, de patógeno desse substrato. Ele chega para a gente embaladinho. É um processo de análise, inclusive, do substrato. A gente procura substratos que tenha a análise de que não tem patógenos
veiculando no substrato. Então a gente sempre pergunta, e essa fibra de coco aí, como é que é? Ela lavada? Né? Tem análise aí se tem patógenos ou não? Então essa garantia a gente tem que ter. Quando as mudas são baratas, ela setor o caminhão, né, pode passar aí oferecendo. Perigoso comprar um negócio barato demais, não, Rogério? É perigoso para quem compra e para quem vende, tá, Denilson? Por quê? Por causa da fiscalização. Fiscalização. Então, quem está vendendo também está se expondo a um risco muito grande. Porque pode ter seu produto todo apreendido, né? E ser multado. Mas o que a gente quer passar aqui é o seguinte, gente. Não fique com essa mentalidade que a fiscalização só está querendo pegar dinheiro do produtor, ou está querendo, né, dificultar o trabalho. Isso é o quê? Um abraço novamente para o IMA, o pessoal da fiscalização e da defesa sanitária. Isso é proteção da nossa produção. Isso é defender. Levando para o lado da pecuária, é igual a vacina. Né? A gente precisa proteger a nossa carne. Gente, quando há um surto de alguma doença, o produtor ele é muito prejudicado, Denilson. A gente sabe que a área fica isolada, o produtor fica impedido de vender, de comprar. Então, estar legalizado, comprar produtos legalizados é muito importante. Só para esclarecer aqui, Rogério, na prática, quais as consequências isso pode trazer para uma lavoura, para uma plantação, quando a pessoa compra mudas irregulares? É igual eu falei, desde quem está vendendo pode sofrer consequências, né? Porque não tem documentação daquele produto. E o principal risco para o produtor é levar a doenças. E eu vou citar um exemplo aqui, Andressa, de um produtor da nossa região que comprou muitas mudas de vamos dizer assim, de um aventureiro. Ele comprou cerca de 20 mil mudas de café Conilon. E veio a época da primeira produção, Denilson. O café não produzia, Andressa. Eu tive nessa lavoura, o café não produzia, simplesmente não dava frutos. Eu nunca tinha na época. Simplesmente eu achei aquilo muito diferente, muito estranho. Chamei um amigo que tinha uma especialização maior na área. Fomos lá, o problema era nas mudas, na aquisição das mudas. Ele tomou um prejuízo muito grande, Denilson. Muito grande. Né? Então, aí depois que acontece, aí já envolve o cara, aí se o cara já quer processar, mas, gente, não deixa chegar a esse ponto. Né? Não deixa. Ele foi no embalo por preço, que o preço estava muito bom. O cara simplesmente, Denilson, era um aventureiro fazendo mudas no quintal de casa. Aí teve que arrancar, tomou prejuízo. Passar o trator em tudo. Complicado. Então, eu só dei um exemplo do prejuízo que a pessoa pode tomar. Ou seja, gente, como diz o título do programa, o que está aqui dentro começa aqui, na muda. Então, a importância de uma muda vai resultar na bebida. E só um complemento também, a gente sempre tem que pensar na parte financeira do produtor rural, né? O produtor rural já trabalha tanto. Se ele faz um investimento certo no início do plantio, né, com planejamento, que a gente sempre fala, ele vai economizar muito e vai prosperar na colheita dele. Porque escolher a muda certa, com mais produtividade, uma genética que talvez a gente já sabe que ganha... é mais premiado em alguns concursos e por aí vai. Se ele comprar uma coisa pelo preço, é como nossos avós já diziam, né? Pode ser um barato que sai caro. Tem exemplo, Andressa, que produtores já relataram de encomendar mudas assim de última hora. Na verdade, de reservar umas mudas no caminhão e esse caminhão entregar. Aí a pessoa pediu uma variedade, vamos supor, Catucaí 2SL. Aí o cara falou, vou levar essas mudas para você, dessa variedade aí. Aí plantou, aí quando foi produzir, tinha o 2SL, tinha o Catuaí, então tinha variedade que era resistente a ferrugem, outras não. E ficou aquela miscelânea. E para o produtor, na hora de manejar isso no campo, é muito difícil. Porque uns maduram primeiro, outros maduram depois. Então você tem perda de qualidade e de rendimento na produção. E você que está acompanhando a gente aí, mudas, né, de qualidade, seguras, né, Rogério? Né, de boa procedência. É com eles, então, aqui. Então, né? Aproveitando a janela de plantio, ligue para a Andressa e para o PH. Viveiro Matricá.
Estamos aí para melhor atender de acordo com a demanda do seu plantio. Jandinho vai colocar agora a barrinha ali. Aproveita e dá um like, curte, compartilha aí com os seus grupos, com os seus familiares aí. Dá uma fortalecida no nosso canal. Não é, Daniela? Esse é o combinado, minha filha? Sim, curte e compartilha. Vou falar só assim agora, porque ele rouba todas as falas, não deixa ninguém conversar. Então eu fico só quietinho observando. Mas vai lá, dá uma ajuda pra gente, curte, compartilha. Você que tem interesse no café, no plantio de café, na cultura, procura o PH, procura a Andressa, aproveita o telefone de contato que vai aparecer na telinha. Faça o seu planejamento. Planejamento, gente. Envolve muitas coisas isso. Muito bem, estamos falando aqui sobre mudas, sobre Café Matricá, que é um dos nossos apoiadores aqui. PH, você e a Andressa, né, produzem quais variedades de mudas de café? E outra coisa, fala pra gente também aí sobre a matéria-prima, sementes, clones, recipientes e substratos utilizados nessa produção aí. Muito bem. Primeiramente, a gente produz mudas de café Conilon, né, a espécie Coffea canephora e a espécie Coffea arábica, que é o café arábica. Então, são duas espécies de café que a gente produz mudas. Café Conilon, ele tem, não é variedades, a gente trabalha com clones, né? São vários clones, a gente trabalha com os melhores clones do mercado. Então, no pedido aí já tem a questão da nossa orientação. A gente não pode nunca orientar, adquirir só um clone ou 2 clones. A gente tem que ter um grupo mínimo de 5 clones, que são... Porque o que são clones? São espécies geneticamente... São plantas geneticamente iguais à planta que deu origem a essa outra planta. Então, ou seja, é uma forma de reproduzir as características da planta-mãe. E esse clone, ele tem que ter um outro clone diferente, né? Para haver o cruzamento, porque o Conilon é uma planta de polinização cruzada. Sempre precisa de uma outra planta diferente geneticamente para haver o cruzamento, a polinização, a fecundação e gerar os frutos. Então, para ter uma boa polinização, a gente sempre recomenda pelo menos 5 clones. Importante, são clones diferentes, porque às vezes tem clones que são muito aparentados. Então, a gente recomenda 5 clones de um grupo de maturação próximo, vamos supor, 5 clones mais precoces e intermediários ou 5 clones mais tardios, para ter uma boa polinização, as flores abrirem, né? Abrirem na mesma época e haver a polinização e ter uma boa produção nisso daí. Então, a questão do Conilon são clones, né? No mínimo 5 clones. Cita os clones que a gente mais produz, o pessoal mais procura. Então, a gente trabalha com vários clones, uns 20 clones assim, mas geralmente os mais pedidos são os clones de Rondônia, né? R8, R22, R25, LB15, AS2. E os clones capixabas mais pedidos, A1, o CM1. E disparado assim, todos os plantios têm a composição de clones com o A1, todos. Geralmente o A1 é o que é pedido em maior quantidade ainda. Então, assim, a gente trabalha com vários tipos de clones e a gente tem o cuidado de conhecer a história da pessoa, do projeto dela, para saber quais clones que vão ser mais adaptados e de acordo com o objetivo dela. Ah, eu quero colher mais cedo? Ah, não, eu preciso escalonar minha colheita de café? Ah, então a gente vai recomendar grupos de clones de maturação mais precoce, intermediária e tardia, que com a mesma mão de obra ela fica com uma janela de colheita maior. E hoje em dia a gente tem mesmo problema com mão de obra, então a gente precisa estender essa janela de colheita para não ter o problema de o café secar no pé ou cair. Então a gente faz esse trabalho aí na recomendação. E arábica? No arábica, a gente trabalha com várias cultivares, né? O que são cultivares? São variações dentro da mesma espécie de café arábica desenvolvidas pela pesquisa. Então, as principais cultivares de café arábica hoje em dia foram desenvolvidas por uma instituição chamada Fundação Pro Café, que é inclusive a instituição que ou fornece semente diretamente para a gente, né? Para ter garantia genética, ou dão um respaldo para outras instituições fornecerem sementes para a gente. Então, a gente sempre busca sementes certificadas pela instituição
que desenvolveu aquela cultivar. Então, a Fundação Procafé, o Instituto Agronômico de Campinas, a IPAMIG, né, daqui de Minas Gerais, são instituições de pesquisa que desenvolveram as variedades de café arábica, né, as cultivares de café arábica que a gente mais planta hoje em dia, e dão respaldo para o nosso trabalho de recomendação de variedades, de acordo com o clima, com o sistema de manejo, de acordo com o objetivo da pessoa. A gente também faz recomendações de cultivar de café arábica mais adequadas para cada plantio. E cita aí algumas de arábica que o pessoal mais tem procurado, que a gente tem lá no viveiro, tem condição de fornecer. A nossa principal cultivar hoje vendida no viveiro é a cultivar chamada arara. É uma cultivar assim, muito produtiva e que se adapta à maioria das condições de clima, de solo, de relevo, né? E ela ainda tem uma produção alta e, além disso, uma qualidade muito boa. Tem ganhado muitos concursos com essa variedade. E dá um grão maior, né? Uma bebida de excelente qualidade. Então, o arara disparado é a cultivar mais plantada na nossa região, com relação à arábica. E tem também o Catucaí 785/15 vermelho e amarelo, que também é bastante pedido. Então, essas duas variedades aí, dos cultivares, são as mais encomendadas, porque tem uma adaptação muito boa na região, e pela produtividade, pela resistência a pragas e doenças, né, e pelo manejo que se compatibilizou com o que o produtor já faz lá. E aí, pessoal, a gente citou aqui alguns exemplos de variedade, mas como a gente trabalha com planejamento, com encomendas, se tiver algum clone de conilon ou variedade de arábica que você precisa, é só fazer contato com a gente, que a gente faz a reserva da semente, busca os melhores clones e produz de acordo com o seu projeto. É uma questão muito importante no café arábica, por exemplo, é que a produção de material de propagação, que é a semente, é uma vez por ano, porque é na colheita do café que vai gerar essa semente. Então, se a gente tem um planejamento, o viveirista tem um planejamento, o produtor tem esse cuidado de planejar para encomendar, então a gente já vai ter a garantia de reservar essas sementes em câmara fria, né, no ano anterior à produção de muda, de acordo com a variedade que o produtor precisa. Então vai estar lá, e na época certa vai ser semeada. Se o produtor não planeja, a gente vai ter que esperar a colheita, que vai ser lá maio, junho, julho, para ter a variedade que ele quer. Então, vamos supor, semear em julho, a muda leva 6 meses para se ficar pronta, vai ficar pronta em janeiro. O ideal é que ela fique pronta em outubro, porque outubro está no início das águas, né? Para quem não vai fazer irrigação, é o melhor período para plantar. E vai dar para poder pegar mais chuvas e crescer. Então, no nosso caso, a gente já tem as sementes de várias variedades, pelo menos 6 variedades já reservadas para semear em março e já tem mudas prontas em outubro. Pode ser que tenha alguma variedade que a gente não tem e que o produtor precise lá. Então, a gente vai ter que esperar aí a colheita do café da safra do ano que vem, né? Junho, maio, julho, para ter essa variedade aí e ter a muda no tempo certo para o produtor. Mas já tem uma gama de variedades já que a gente tem sementes reservadas. A gente tem condições de entregar a muda em outubro por causa desse planejamento e dessa reserva. Muito bem, esse é o nosso Agro no Rádio, correndo aqui contra o relógio, contra o tempo, né, Rogério? Já foi embora, aproveita então e passa pra gente aí a cotação dos principais produtos agrícolas da nossa cidade, da região. Vamos lá, Denilson. O leite variou de R$ 1,95 a R$ 2,40, teve uma baixa muito grande devido ao início das águas. O café Conilon ficou na marca de R$ 1.340, o café arábica R$ 1.542, preços pagos ao produtor aqui na região de Lajinha, e o café Conilon, preço pago aqui na região de Guatituba. O milho em grão, R$ 56,12. O nosso arroz IR, R$ 160 a saca. Lembrando que essa saca, gente, é de 50 quilos, tá? Paga ao produtor na nossa penha do capim. E a vaca gorda ficou em R$ 294. E o boi gordo, uma leve alta, R$ 310 a arroba. E a previsão do tempo? Chove ou não chove? Denilson, como foi falado, a previsão do tempo vem enquadrando naquilo que historicamente acontece na região.
Começou as chuvas leves, variando de 6, 12, tivemos chuvas de no máximo até 20 milímetros. Essa semana, né, tivemos chuvas mais volumosas e a temperatura começa a subir, Denilson. Mínimas de 14, 15 na parte mais alta, na região da Mata Fria, Alto Capim, e 35, 36 graus aqui na sede do município. Infelizmente, nosso programa está chegando ao finalzinho nessa quarta-feira, mas antes, queremos agradecer a Terra Viva Soluções Agrícolas e Ambientais, Ótica Casa do Povo, Queijos Mesquita, Viveiro Matricá, MG Agro, Grupo Ordeleite, valeu demais a conta. É isso, Rogério? Isso aí, Denilson. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença da Andressa, o PH. Eles vão voltar aqui novamente, tá, gente? Porque o assunto viveiro, o assunto muda, é muito assunto. Já fica o convite, tá? Pra gente voltar, pra gente falar mais sobre a questão de substrato. Pra você, produtor, que eu tenho certeza que tá nos acompanhando, gostou muito do bate-papo. Obrigado, Daniela, obrigado, Denilson, Jandim, Felipe, e muito obrigado a você que está nos assistindo. Daniela, obrigado. Semana que vem voltamos? Com certeza. Toda quarta-feira, às 11 horas, aguardamos vocês para compartilhar conosco do programa. Andressa, PH, mais uma vez eu agradeço. Espero que vocês retornem para explicar mais para a gente. A gente vai fazendo o programa, vai aprendendo cada vez mais sobre a prática, né? Teoria e prática juntos. Então, muito obrigada a vocês que participam sempre toda quarta-feira do programa, tá, Denilson? Obrigado pela sua presença. E a você que está em casa nos assistindo, muito obrigada e um bom dia para vocês. Muito bem, Andressa, obrigado mais uma vez, volte sempre. Nós que agradecemos o convite, obrigada ao pessoal de casa e deixe comentário aí no vídeo com a sua dúvida sobre viveiro. Quem sabe suas perguntas não são o roteiro do próximo programa. Obrigada, pessoal. Ô, PH, eu falei, obrigado mais uma vez, volte sempre, viu? Por nada, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar informação de qualidade com o produtor rural, porque é o nosso público, são os nossos amigos, são as pessoas que a gente ama, né? O nosso meio, então a gente tem esse cuidado de ter um produto de qualidade e informação de qualidade. Valeu, pessoal, muito obrigado pela audiência. Jandim, Felipe, valeu demais a conta. Semana que vem, no mesmo horário, no mesmo instante, no mesmo canal, na mesma rádio, a gente volta. Um abraço, até lá!